Assim. Beleza. Pessoal, então vamos na continuidade aos capítulos do Clean Code aí. Vamos abordar o capítulo 7, tratamento de erro. Então, é algo que a gente necessita fazer durante um desenvolvimento, mas tem que ser feito de uma maneira que esse capítulo dá algumas orientações para a gente evitar alguns caminhos, né, durante o tratamento de erro. Então, a gente vai fazer essa abordagem aqui. Só clicar aqui. Fechou aqui. Fechou. Da direita. Apresentar. Da esquerda. Foi não? Isso. Então, a justificativa para tratamento de erro, né? Pode haver falha durante algum processo, por isso devem ser tratados. Então, nem sempre o código que a gente vai fazer, o método que a gente vai fazer, ele vai dar 100% de acerto. Porque pode ocorrer alguma falha de rede, alguma falha de parâmetros que podem ocasionar algum erro. Esse erro ele pode parar o processo e a gente deve, então, tratar ele para que o processo, se for necessário parar, que pare, se não, que continue. Isso depende muito da situação. Essa condição. A justificativa para a gente fazer esse tratamento de erro. Agora, usar exceções não códigos de erro. Por quê? Antes as linguagens elas tinham limites. E esses limites eram o quê? Você tinha aí limites de tamanho de nome de variável, nome de uma procedure, uma function. Tinha as versões mais antigas de linguagem de programação. E havia necessidade, assim, para que não se perdesse, deu um erro X, não. Eu usava códigos para esses erros. Aí eu fiz muito isso durante grande parte da minha vida como desenvolvedor. Então, assim, eu peguei essa fase. Talvez vocês não pegaram, tá? Então, a gente tinha muita limitação. Em que linguagem? Peguei em Dataflex, mais em Clipper. Dataflex, Clipper, COBOL. Mas mais em Clipper, que eu trabalhei mais tempo com essa linguagem. A gente ia fazer um código, o código de erro, tal. O VB também, no comecinho do VB. O Delphi também, mas o Delphi já tinha uma evolução, tamanho de nome variável e tal. Mas, geralmente, essa parte específica, a gente utilizava essas linguagens mais antigas, usava código mesmo. Estava lá, o número 10 é o erro tal. Aí você documentava isso no código ou no documento à parte para consultar o erro tal. Então, você entrava lá, tinha como nós entendemos hoje, uma classe que você especificava todos os erros que você precisava, com constantes. Geralmente a documentação interna ou você... Ah, não, você já era parte de programação. Isso, você documentava isso, os códigos. Uma classe global. Uma classe global. Aí você usava lá, dava um use lá num arquivo, e esse arquivo continha várias constantes, e você então colocava lá, erro número tal, quer dizer isso. Então você tinha a sua documentação dentro do código. Então quem fosse dar continuidade àquela aplicação, ele ia ter aquilo como guia. Chegava a ter muito código de erro? Chegava. Às vezes você tinha lá, nessas linguagens mais antigas, você tinha limites de 1000 linhas por arquivo. Você não podia estourar isso. Às vezes era menos, dependia da versão, por exemplo, no Clipper, por exemplo, você tinha limite de 700 linhas de código. Aí o que se fazia? Você quebrava o código seu em várias procedures, que a gente chamava de procedures, que hoje a gente entende também como uma classe. Você tinha uma procedure separada que ela aceitava esses mesmos 700, você abria a procedure, nome DAO, nome com 8 caracteres. Aí você dava begin nela, end, e aqui você colocava
aquele código, você chamava ela de lá de dentro, ela fazia o que tinha que fazer. Já em outro arquivo. Já em outro arquivo. Você tinha um arquivo grandão lá, com todas as suas processos que eram pedaços daquele programa. E aí, quando o compilador se compilava, ia dar o comando na linha de comando, ele lá pegava o principal e saía nessas procedures. Aí, se desse um erro lá, ele parava, às vezes não pegava erro. Aí, com isso aí, a gente tinha que fazer as prevenções. E tinha essas limitações. Então, era necessário criar esses códigos, por quê? Porque havia essa limitação, e não tinha comandos assim como tem hoje, o try-catch, você tem o try-exception no Delphi, então você não tinha, puxa, né? Quando saiu isso aí, foi uma alegria para todo mundo. Todo mundo ficou feliz, nossa, agora vamos conseguir mapear o erro sem precisar fazer aquele monte de numeração de código, às vezes você esquece, às vezes alguém vai lá e muda aí não é mais aqui, entendeu? Então, tinha esse problema. Atualmente, não se tem isso. Tanto no que a gente trabalha, que é o C#, a gente tem tratamento de erro para isso. Então, esses códigos não são necessários. Só que mais à frente, até que passei um estudo de caso aqui para a gente ver, que houve mesmo tendo essa facilidade que a gente tem hoje, pode haver uma situação que haja necessidade, mas isso aí vai depois da opinião de vocês também para trazer isso para a nossa realidade. Que é bom a gente ver isso também. No livro ele menciona por que parou de utilizar esses códigos de erro? Ele não cita assim uma causa para isso. Assim, ó, aconteceu isso aqui e durante esse processo foi desnecessário. Ele não deixa muito claro. Ele só deixa claro que era necessário fazer isso por conta de limitações de linguagem e que depois isso foi caindo em desuso por conta dessa evolução. Acho que também foi uma necessidade, né, que foi aparecendo e já não havia mais necessidade de usar. Por exemplo, você tinha, o Clipper você não tinha, no caso do Clipper, né? Você não tinha um tratamento de dá um try aqui e me devolve esse erro. A gente não tinha isso. Então, se você desse um comando lá de insert no campo, lá, e o campo era para receber número e você passou uma string, ele te dava um erro e caía fora. É um negócio muito complicado. Aí você tinha um caminho para fazer isso, né? Para fazer esse tratamento, né? E aí você tinha esse código para você saber isso. Como se fosse como fala? É como se fosse uma nota, né? Que aí na hora que ele estiver executando, aí ele pega e aparece como se fosse uma nota, né? A execução. Isso que acontecia. Geralmente a gente externava esse erro na tela. Na hora quando estava acontecendo aqui, chamava um método, vamos usar a palavra método, tá? Mas lá para trás a gente chamava procedure. Né? Chamava um procedimento, que era linear, executava linha por linha, e ia lá e fazia alguma coisa para você. Só tinha um campo lá que para receber um número, você passava para ele uma string vazia. Isso vai causar um erro, né? Dá um overflow lá e vai sair fora. Aí a gente, antes de mandar aquilo lá, a gente tratava esse campo, se vinha vazio, se não vinha, aí quando vinha vazio, a gente retornava esse código, dava um return, a gente tinha um return na procedure, na function também, dava um return lá para voltar para a sua aplicação aqui, você dava um display para o usuário, você não pode informar um vazio, essas coisas e tal. Você não tinha, imagina você estar importando um TXT, que era muito comum, fazer aquele import, e aí vinha aquele monte de coisa, você ia dar inserir do lado de cá. Tá? E esse erro, como é que você ia prever isso? Se você não tinha um comando, que você pegava um bloco e tratava esse bloco de uma vez por todas. Por isso que fazia todos esses caminhos de criar código para erros. A vantagem de ter vindo, porque assim, eu acho que a parte de usar tratamento, se ter pouco try-catch de antigamente, é a questão da memória, né, também. Tinha toda essa limitação. Essa preocupação na desenvolvente, também posso fazer com o Clipper. Era só o fato de 500K. ter mil linhas em cada arquivo lá, é uma preocupação do compilador também. Eu já peguei código, tipo, que hoje, desenvolvedores mais novos, vão começar a meter try-catch, né? Então, tipo, a pessoa não se atenta, não, vou fazer if igual a nulo, então trata tal coisa. Porque às vezes é muito melhor você fazer a condição antes
no começo do seu método do que fazer um try catch no exception. Isso. Então, hoje... Passar de qualquer jeito para ver o que aconteceu, né? Hoje a gente, por ter essa facilidade, a gente abusa. Abusa da memória, né? Abusa da memória da máquina por quando fazer essas tentativas de verificação de erro. Tá? Mas antigamente era 500K. Se tava na sua época mudou bastante. Mudou muito. Mudou. Não. O controle de versão era nos comentários. O comentário que salvava a gente. O que eu fiz aqui? Você fez um código há 1000 anos atrás lá. Aí você marcava lá, dava um barra lá, do RAM, por exemplo, o comando RAM. Aí você ia lá. Mas vocês comentavam como no código. Dentro do código. Vocês comentavam com uma anotação realmente do que estava acontecendo. Do que estava acontecendo. Às vezes tinha blocos de código que antes lá você abria lá um RAM lá e vinha de isso aqui está fazendo isso aqui, aí você fazia todo o histórico do que estava fazendo. Você ia, por isso que escrevia-se tantos livros naquela época. Era muito difícil também um desenvolvedor trabalhando na mesma parte que você está trabalhando, né? Era muito difícil porque você não tinha hoje essas ferramentas de você conseguir partilhar o código. O que fazia? Módulo, né? A ferramenta era o disquete. Você enfiava o disquete aqui, faz isso aqui, copia, depois a gente dá um jeito de fazer um merge aqui. E era um merge bruto, porque você abria um editor de texto, imagina um Notepad. A gente usava na época um muito famoso, eu não lembro agora o nome, não vou lembrar depois o nome. Não, é o... Eu estava lembrando dele, me deu uma sala dele que ele era muito bom, sabe? Sidekick. Depois vocês procuram, é a coisa, nossa, era o supra-sumo da época, o negócio. E resolveu o nosso problema, e fazer os merges. Mas essa questão aqui sempre foi um problema para a gente. Mas a realidade de hoje traz a solução, mas também traz junto consigo outros problemas. Lá a gente falou no começo da justificativa, né? Mas aí essa justificativa ela vem com algumas definições do porquê de tratar erro. Então, a origem disso fala de dispositivo de rede, o erro de programação mesmo. E aqui fala de classificação de erro. Para que você vai fazer um tratamento pensando no quê? De onde está vindo esse erro? Eu vou gravar isso numa mídia, por exemplo. Insira, é como você chega no banco, né? O cara fala, insira seu cartão. Aí você insere o cartão, né? Aí tira o cartão. Aí, agora, digita sua senha. Aí, na hora que você confirma assim, ele dá um loop lá e volta. Você quer continuar fazendo as coisas? Tá, você clica assim. Aí, ele pede o cartão de novo. Aí, se você não coloca o cartão, ele fica lá meia hora esperando. Imagina, ele tem lá um timer lá de 30 segundos até você colocar o cartão para ele poder fazer a nova liberação e tal. Aí dá um erro lá, o cartão, você não colocou o cartão, uma coisa assim parecida. Então, o tratamento de erro ele tem que ser olhado com cuidado, né? Porque hoje, como tem o recurso de você usar a revelia, né? Você vai usar aí a torta e a direita, então você tem que ter esse controle. Eu vou fazer, mas de onde está vindo o problema? Aí se cair a rede, se cair aquilo, por exemplo, a gente estava fazendo web service outro dia, ano passado, para acessar a Cefaz e puxar uma coisa para o Nix, por exemplo. Que era o MDE, a manifestação de destinatário. A gente estava indo na Cefaz, consultando a Cefaz, baixava esses dados e depois enviava esses dados para o FTP, para o cliente fazer a leitura disso. E aí, pensando, se dá algum problema no FTP, né? Então, foram feitos tratamentos para fazer o quê? Para ir lá nesse dispositivo, que é o FTP, e ver se estava liberado, ver se o usuário estava salvo certinho, se a senha estava ok, se eu conseguia salvar esse arquivo que vinha de um outro servidor, que passava pelo web service, ia para lá. Então, assim, quando fizer o tratamento, tem que pensar isso, classificar o erro, de onde que vem o erro, por que eu tenho que tratar isso, e o que isso pode causar lá na frente, ou pode causar aqui no processo. Assim, na verdade, a construção
isso daí é herança das pessoas que começaram a usar códigos de exceção. Né? De exceção. Porque usar código nada mais é do que classificar a exceção, o seu erro. Isso. Do que eu entendi. Então, por exemplo, também isso vai para quando você está desenvolvendo muita biblioteca, por exemplo. Não sei, está desenvolvendo uma biblioteca lá que seu método precisa arremessar uma exceção. Então, tipo, você tem que saber o que cada exceção faz para você arremessar uma... Tipo, para quem está chamando. Isso. Isso aí foi bem eles trabalham bem esse termo de classificação de erro, né? Aí, nesse caso que você falou aí, está lá dentro da condição do capítulo, fala o seguinte: empacotar as exceções numa única classe. Eu entendi lá o seguinte, por exemplo, no caso você falou, você tem uma biblioteca, que eu tenho que prever o que pode acontecer de erro para quem está chamando esses métodos da biblioteca, ele saber, ó, deu erro por conta disso, deu por causa daquilo. Ou seja, então, ele fala nesse pacotamento das minhas exceções, nesses casos que eu tenho uma biblioteca que alguém vai consumir. No caso, o web service está fazendo. Por exemplo, a gente tinha que devolver mensagem para o Nix. Ó, deu erro, tá, o arquivo não está disponível, não tem nota desse período, esse monte de coisa. Então, são exceções, assim, por conta de falta de dados e exceções por problemas. Não conseguiu acessar o URL tal, está fora do ar, essas coisas. Isso, por exemplo... Então, tudo concentrado naquela biblioteca, naquela classe aí, que de quem vai estar consumindo ela tem que saber o que aconteceu lá, deu tudo certo, ou não deu, ou deu um erro, alguma coisa, o que aconteceu. Então, recentemente eu desenvolvi lá no Core lá, tipo, uma biblioteca para fazer todos os métodos lá de FTP, por exemplo. Mas aí, se eu arremessasse, sei lá, vamos supor o método de upload. O que o método de upload tem que fazer? Ele tem, de download. O método de download vai pegar um arquivo da FTP. Ele tem que ver primeiro ele tem que ver se o arquivo existe. Tá lá, isso. Beleza, o arquivo não existe, eu vou dar um throw exception. O cara que vai ver não vai saber. Tipo, vai ter que olhar a mensagem, a inner exception, a mensagem está dentro da minha exceção, para poder saber o que está acontecendo. Então, não, aí nesse caso, às vezes convém você especificar, igual ele falou, fazer um throw not found, por exemplo. File not found. É que nada... Aquelas exceções de banco, né? Eu já peguei bastante entendimento. Erro 300 e tanto. Aí vai ter lá é uma for case, só que aí fizeram um try catch dentro lá do método, aí depois chamaram um por fora, e aí eles só dão de fora, e o de fora tá vazio. Aí então, não tem nada, aí não consegue ver. O que eu achei, isso aí acontece muito, né? Você não fazer dar esse feedback para quem está chamando ao método, por exemplo, para ver, aconteceu alguma coisa. Por exemplo, uma coisa que eu senti falta nesse capítulo, não sei se é essa questão dele tratar a exceção e essa exceção voltar para quem está chamando. Ele fala isso, comenta que isso tem que acontecer e tal, mas em nenhum momento ali, pelo menos os exemplos que eu vi ali, né? Eu não vi ele, por exemplo, a gente externa muito isso no out, né? Porque a classe que vai chamar, por exemplo, ela tem que ter algo que aconteceu. O que aconteceu ali? Digamos assim, ele fala em parâmetros, daqui a pouco eu falo em parâmetros, mas aí você também viu lá que ele não fala como a realidade de como acontece isso. Porque às vezes, por exemplo, quem consome os métodos que a gente vai construindo, ele tem que saber, o que aconteceu com ele. Você vai dar um erro lá e o cara, o que aconteceu? Igual aquele problema da página lá que ele estava vendo com você, ele dava um erro, eu externava isso pro log, não conseguia chamar para a tela, aconteceu erro tal, faz isso. Mas isso é a limitação lá que tinha, para quem estava vendo aquele dia. E aqui, ó, ele fala o seguinte, usar em diferentes classes, nos casos específicos. Que, por exemplo, tudo bem, eu empacoto aqui minha classe aqui, eu tenho uma classe lá que eu tenho os erros aqui, beleza. Só que aqui eu venho para cá. Aí aqui eu tenho a continuação do processo. E agora, né? E se aqui no meio do processo que eu não dependo mais ali, dessa classe, e acontecer alguma coisa? Aí ele fala, você tem que tratar os seus erros aqui, dependendo do que aconteceu lá. Se não aconteceu nada, beleza. Só que não aconteceu lá, mas pode acontecer na continuação do processo. Aí tomar esse cuidado para fazer isso. A gente tem, por exemplo, lá no workflow do Nix é assim,
supor, do projeto, você recebe um documento. O documento pode ser uma nota fiscal, um CT, qualquer tipo de documento. E aí a primeira etapa dele é ele consultar na Cefaz, por exemplo. A segunda é ele tentar decodificar e salvar do nosso lado, vamos supor que seja assim. Certo. E aí o que acontecia muito antes, essas duas etapas eram juntas. Então o que acontecia, dava uma exceção na consulta, lá no documento, a gente não sabia como que acontecia essa exceção e ele não prosseguia. Então aí o que a gente fez lá? A gente criou uma classe, consulta exception, por exemplo. E aí a gente separou tudo até em outro projeto mesmo. Outro projeto, toda a lógica de fazer consulta, a gente separou. Todos os erros que poderiam possíveis acontecer lá. Os métodos respectivos à consulta, quando dá exception, eles retornam uma exceção de consulta, não uma exceção, não uma exceção geral, por exemplo. Então, a gente pacotou isso daí, todas as consultas desse processo. Entendeu? Aí quem estiver consumindo vai saber exatamente o que aconteceu e em que momento aconteceu. Esse foi um problema da consulta. Aí fica mais fácil você discriminar isso, né? Saber onde foi acontecer e correr atrás de ver o porquê. Aqui ele fala do fluxo normal dos métodos lá, e deixar, por exemplo, o tratamento para os métodos que você está fazendo. Nada mais, nada menos do que o que a gente comentou agora há pouco lá. Você tem as classes lá fazendo o que elas têm que fazer, então, destinadas a fazer, o tratamento dela lá dentro, e aqui o fluxo normal do seu programa. Você começa a chamar os métodos aqui, fazer o que tem que fazer, e deixar os tratamentos separados das classes lá, e deixar um fluxo. Para que não aconteça o que, você fez o processo, tratou os erros que está acontecendo naquelas classes, e a sua classe, você também fez o que tem que fazer nela, e ele fala de desvios lá, né? Você vê que, assim, desvios, né? Dentro do processo, porque não ocorra isso, né? Foi um ponto, assim, que é um ponto, assim, mais novo para mim foi novo estudar dentro dessa parte do tratamento de erro, também foi novo, né? Um conceito novo, que a gente colocou lá, que eu fiquei assim, parei um tempo para ficar olhando para ele. Né? Mas eu vi lá que praticamente ele repete o que ele tinha comentado antes, de você olhar para o tratamento individualizado, assim, seus pacotes, suas classes lá, e o seu programa como um todo, né? A direção que ele está indo, até concluir o que tem que fazer. Eu acho que eu entendi isso como reforço àquilo lá, né? Não sei se foi isso que... Tá. Tá, então a gente está falando aqui do tratamento de erro, né? E os cuidados que ele recomenda a gente seguir, que o tratamento de erro não pode obscurecer a fonte. Tá? Como eu estava falando aqui, tem gente que vai lá e põe 300 e tantos try-catch lá, que aí você pensa, mal, o que está tratando especificamente aquele tratamento, o que ele está olhando para aqui, de onde vem a origem daquele problema, né? A gente até comentou aqui, para vocês que estão aí, vocês já têm bastante experiência, por exemplo, a gente trabalha com importação de dados, por exemplo, você pega um XML lá, ou um TXT que o cliente gera, e importa essa informação, de repente você tem um campo do lado de cá, que espera um inteiro e tem uma informação nula lá. Então, como uma nota, por exemplo, né? Você importa o cabeçalho dela e depois importa os itens, como você vai fazer esse tratamento para você identificar, por exemplo. Eu tive um problema outro dia que eu não consegui identificar de onde estava vindo a origem de uma nota. Uma nota só que o cliente estava importando, não ia nem... E aí, como eu olhei lá, tinha um try, para olhar para tudo aquilo lá. Agora, eram 30 campos. Como é que eu ia saber que campo que estava dando problema? E aí ficou... Eu não consegui, assim, achar a origem daquilo. Eu falei assim, ó, tá com problema. Agora, é o que eu falei pro cliente, ó, pede pro teu fornecedor enviar essa nota de novo, deve ter corrompido alguma coisa, que eu não consegui tecnicamente provar. Um try genérico lá, e aí eu erro.
olhei tudo igual, base igual, a base é uma agação, base posição, e na posição não ia, na homologação ia. E aí, o que eu ia falar pro rapaz? Ó, você pede para mandar de novo essa nota aí, né? Aquela velha frase, né? Envia novamente o arquivo. E aí, por algum motivo, depois ele importou, né? Depois dessas idas e vindas, o arquivo veio certo. Não consegui provar para ele e olhar onde estava o problema específico. Porque lá tinha um try aqui, depois tinha outro try aqui, um try separado no campo. Aí eu olhei o campo não era um campo fosco, não era um inteiro. Um try-cat sem nada no cat. Um try-cat sem tratar a exceção. E aí o seguinte, aí a gente estava discutindo isso, por exemplo, às vezes é necessário fazer um tratamento sem você externar algum erro, ou se isso é uma prática medonha, uma prática assim que não deve ser seguida, ou quando que isso é tolerado fazer, quando você pode usar um try sem cat, por exemplo, perdão, sem devolver, sem um tratamento, como que, se isso eles podem fazer isso, quando que pode fazer isso, se não faz de maneira nenhuma, né? Se segue assim uma rigidez assim, tudo tem que ter alguma coisa, nem que externe isso. Lá ele cita exemplos, ele não cita isso, ele só citou essa questão de não obscurecer e questão de parâmetros que você está recebendo e devolvendo. Não olhar para os nu, ele fala muito, não, você não pode passar nu e nem receber nu. If, campo, diferente de nu, continua a fazer as coisas dentro do método lá. Ele recomenda a gente não usar os nu, porque ele fala assim, que são sinais de problema, que geram outros problemas. O problema é retornar nu. Né? Mas ele comenta em receber parâmetros nus, essas coisas assim. Aí você faz o tratamento antes, né? If nu, você dá um troll. Em quem está chamando o método, né? Antes de você chamar o método, você vai... Não, dentro do seu método. Isso. Então, mas lá dentro do método, lá mesmo, ele comenta que é uma prática ruim. Ele não fala que é péssimo, fala que é ruim fazer isso. Aí, foi bom. Porque, na verdade, o correto seria não tratar. Você já no início do seu método, você tem argumentos que você está recebendo no método. Você já, igual o Gabriel falou, você faz a checagem no começo, se passou no throw, new argument no exception, acabou. Eu falo, retorna pro cara e falo, tá cagado. Dentro do teu bloco, você vai ficar, isso aqui é null, isso aqui é null, é isso que ele comentou lá. Ele deu ênfase nessa parte aí, né? A parte que ele comentou, ó, evita fazer isso, porque vai gerar novos problemas, é um sinal que o que você está fazendo anteriormente, de chamar o método e tratar o erro, já está errado. Vocês falaram sobre o tipo de exceções? Nós falamos em classificação, né? A origem do problema que você tem que olhar e tratar. Por exemplo, você vai enviar um arquivo para o FTP, por exemplo, que é um caso que a gente teve na integração do Fênix com o Linux. Não precisa delongar, não. Só pode continuar. Se você continuar, manda ver. Ali no retornar nu, eu já vi algum padrão do desenvolvimento chamado nu object pattern. Então, tipo, o cara, por exemplo, você vai fazer um método lá na sua BLL que chama get by ID. E esse get by ID retorna uma info, por exemplo. Um método normal. Mas o cara fazendo tratamento lá, se nulo, ele constrói uma outra info que chama nu, o nome da info, por exemplo. E, em vez de retornar nu, ele retorna a classe para você nunca ter problema de nu. Você quer uma classe que lá vai estar sempre nu. nula. Assim, não quer dizer que eu acho certo fazer isso, mas eu já vi esse padrão de desenvolvimento. Você fazer isso, você retornar uma classe nula, vazia, isso, você torna... quando acontecer uma situação dessa. Essa classe, por exemplo, no person info. No person info, ela é herda da sua person info, mas só que ela só vai ser usada quando você tiver um método que retorna nu, em vez de retornar. Eu nunca vi. Geralmente a gente instancia a classe, né? E, no caso, pegar uma ID um cliente, uma ID de produto, alguma coisa assim, traz para ela. Aí lá a gente tem o costume de olhar para ela e falar assim, ela tá nula ou não, devolver alguma coisa. Então, assim, sério, nunca vi não, desse jeito. Não sei se é a favor de fazer tratamento. Não sei se é uma prática produtiva, né? Bom, pessoal. E aí? Todos os slides. Todos os slides.
Pessoal, uma coisa aqui que eu estava falando, por exemplo, no meu caso, quando eu recebi dois projetos, né, que é o do Fênix e do MDE, eu tive muita dificuldade com o log. Por quê? O suporte deu ver para a gente, deu erro, tal nota lá. Aí eu olhava para o log. Lá no livro ele comenta você externar essas informações no log. Quem estava discutindo no comecinho, a limitação das linguagens antigas, que você tinha limitação para não tinha tratamento de erro, e você tinha que colocar código nos seus erros. Isso, quem programa no Clipper, VB, no comecinho do VB, VB6, VB5, quem começou pelo VB, uma coisa assim, você via isso. Você tinha uma classe que fazia isso. Tá? Então, geralmente, você recorria a isso aí. Aí, o que tinha? Com isso, o que eu precisei fazer? Chegava comigo logo no suporte, deu erro aqui. Aí eu olhava o programa, todos os logs tudo igual. Aí eu falei, caramba, eu falei assim, olha, eu vou ter que usar um recurso primitivo para poder, para eu saber, primitivo assim, em comparação com o que é moderno, né? Aí o que eu fiz? Nos logs, eu jogo lá a classe que me deu erro, e eu tive que fazer, tipo assim, uma certa numeração dentro do log, não ter uma classe lá com erro 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu tenho eu passo a classe lá, aí quando eu fiz isso daí, maravilha. Acontecia um suporte, eu batia em cima lá, já corrigia e tal, já sabia que estava o problema, se era um problema de código ou de informação que estava vindo, aí eu sabia, aí tipo assim, aí eu corria direto no erro. Porque antes eu não sabia, eu não sei se eu estava até falando com o Lemão, né? Não sei se essa prática, né, recorrer a essa prática, ela é válida, se vocês usam ela, o que vocês falam sobre ela. Assim, foi uma coisa que eu consegui reduzir. Não, por exemplo, o log estava lá, erro tal. É porque, assim, os projetos unidos, hoje a gente tem a classe nossa de log, e ela já fala, você passa para ela, quando você quer logar alguma coisa, qual é a classe, está chamando, qual é o método, está originando, e tudo. E no caso da exceção, uma tratativa genérica, quando dá o exception lá, você tem exception, a variável do exception.targetName.site, você consegue pegar o nome de quem originou, mesmo que seja uma coisa que foi encapsulada, o ponto de origem você consegue através desse ponteiro aí. Então, nesse aspecto aí, o que ele fala lá? Ele fala muito do... Quando a gente dá o erro lá, a gente... o stack trace. Ele cita esse detalhe lá. Né? No caso, a gente tem que usar esse recurso para mapear isso. Só que o que acontece com isso aí? Lá, da forma que estava feito, estava muito confuso. E a gente não achava o erro de primeira. Então, você tem que... Quando, assim, depois eu aliei uma coisa com outra. Os erros mais graves, a gente externava o stack trace, e ele conseguia ver, aconteceu tal, aí eu olhava, e geralmente era o erro que estava fazendo, às vezes um erro do select, do set, estava faltando alguma campo, alguma coisa, e aí a gente correu atrás e conseguiu resolver. Então, isso praticamente zerou o suporte. O suporte já não tinha mais esse problema, por quê? Porque na hora que eu olhava lá, eu já sabia falar com o cliente, não, está com problema tal, tenta importar de novo, está faltando tal, essas coisas. Então, ficava mais fácil para a gente reduzir o suporte. Então, assim, eu vejo o tratamento de erro, na prática, como você minimizar, por exemplo, o próprio erro de quem está vivo, né? Quem está implementando uma classe, como o erro que pode vir de onde você está recebendo essa informação. Você precisa, por exemplo, no caso da integração com o Nix, a gente tinha que ir na Cefaz, puxar essas notas, zipar essas notas, mandar para o OTP ou mandar direto para uma URL para o Nix, por exemplo. Exemplo bom, assim, por exemplo, você tem um método seu que está comunicando com o Cefaz. Aí você tem um tipo de exceção quando dá um timeout de conexão, que, por exemplo, aí ao invés de você fazer um catch, exception genérico, você pega o tipo de exceção que retorna ali e faz o tratamento para reconectar no access, por exemplo. Então, isso aí facilita o quê? Essas questões do usuário, mas não fez nada, o que aconteceu? E, por exemplo, se você precisa fazer um pacote de classe para alguém consumir ela, e para falar assim, o que aconteceu aí? Deu tudo certo? Os dados vieram? Ou o que aconteceu de erro? No caso do Nix, a gente está fazendo isso, a gente manda para vocês lá, você fala, aquelas notas do cliente que caiu para ele, sei lá, esse mês.
não tem. Então, não tem, ele volta para vocês, não tem as notas desse período. Particularmente, quando eu estou desenvolvendo um webservice, eu gosto de eu tipar o meu exception, coloco um código, coloco um erro, e devolvo para o cara, se der algum tipo de exceção ali dentro, eu devolvo para ele, o código tal, mensagem tal. Aí você tem do seu lado... Se ele está consumindo o webservice, ele vai ter lá uma classe de exceção. Se você retornar esse tipo de exceção aqui, é porque deu problema de alguma maneira. Tá, você tem um erro numerado. Mais ou menos assim. É uma classe. Mas se todos vocês compartilham esse mesmo erro. Todos vocês compartilham esse mesmo erro, por exemplo. Todo mundo que consome tem esse... Todo mundo vai consumir, se der uma exceção... Que aí a gente volta lá para o primitivo que eu falei. Mais ou menos isso. Serviço, webservice, qualquer coisa, o erro acontece do lado do outro cara, né? Você não consegue pegar a exceção. A não ser que você, quando você for consumir, você implemente um dos métodos do seu lado, aquele negócio de fault exception, né? Que você consegue implementar. Senão, geralmente, a maioria dos webservices retorna o mesmo de código, né? Que é um código lá dele mesmo. Se deu certo ou não. Tá. Pessoal, basicamente, essa questão do tratamento e esses cuidados devem ser tomados, né? Só usar mesmo em situações assim que você vê que pode ocorrer alguma falha de um lado ou do outro. No caso, eu tive atrás, problema de rede, problema de própria falha de comunicação com algum dispositivo. Você precisa baixar os arquivos e copiar, sei lá, gravar no DVD, gravar no CD, o CD não está lá dentro, o cara colocou no CD, não. Essas situações assim, onde você tem assim, a origem do problema, o destino para onde vai aquela informação. E para onde você está direcionando ela. Se ela vai precisar invocar um outro método para trazer mais informações para ela. Essa exceção sempre tem que fazer sentido. Você vê exceção sem... simplesmente vou dar um throw aqui, acabou, vou dar um cat sem nada. Assim, para que eu estou colocando então? Então não coloco. Tem que dar um ponto de origem de análise, alguma coisa, algum log. Você tem que tomar alguma ação com aquilo, não é simplesmente chegar e colocar, igual a gente pega algumas más práticas por aí. O try-catch é utilizado somente quando você não consegue tratar a exceção. Quando você consegue prever o erro, na verdade. Você não consegue prever o erro. O certo é você tentar, de todas as formas, você tentar prever o erro com o if. Já está nulo, contém o arquivo no diretório, se tem conexão. Se não, agora eu chamei um web service. No meio do caminho, caiu a conexão, você não consegue prever isso. Aí você coloca o try-catch para você... Tratamento de nulo. Agora você falou assim, estou colocando o try-catch aqui para um erro que eu não previ, que possivelmente não... sei se vai acontecer. Quando o cara coloca um try-catch, nem coloca um catch, né? Só com um catch, né? Não faz nada. Aí isso pode ganhar mesmo, isso não... Aí o erro, por exemplo, o erro de nulo. Em vez de você ficar testando tudo, faz igual a gente criou uma classe de extensão, se quiser twisting um cara que é nulo, vai dar referência no objeto lá. Aí você cria uma extensão... Aí durante a programação, ele evita isso, fazer isso, ou não? Ou eu posso colocar... No caso, você implementar umas extensões, você faz em vez de ponto twisting, você ponto área twisting. A extensão nossa aí já trata... As situações... retorna nulo, por exemplo. Só você ficar verificando sempre, quais são os cuidados do desenvolvimento que tem que ter. Beleza, pessoal, então é isso daí, acho que... Não, eu não trouxe nenhum exemplo, não. Depois a gente olha no livro lá. Próximo capítulo. Tá falando semana que vem. Mas ele dá nos exemplos, lá que eu falei, ele recomenda externar essas exceptions. É como a gente já faz, né? O principal, eu acho que é o stack trace. Ele deu um foco mesmo e stack trace. Você já consegue, né? A gente consegue, tipo assim, na maioria das vezes, tratar com ele, pelo menos... eu digo assim, uns 70% do caminho andado, né? Você consegue depois olhar o que aconteceu, você... joga a linha ali, você não consegue dar um objeto nulo, pode ter 3 objetos nulos, pode estar no naquela linha, mas talvez você saiba a linha que no mínimo, o stack trace. O que ele orientou a gente a utilizar o stack trace quando for tratar as suas classes lá, os seus tratamentos de erro, trazer para si e colocar isso no log, para você depois saber, está subindo isso aqui. Assim, para mim, assim, na prática, assim, no resumo você aplicando isso, você vai conseguir depois cercar onde está o problema.
que o problema, no caso nosso, vem sempre dando suporte. O suporte já vem, ó, aconteceu esse problema aqui. Aí você tem que olhar onde for. Aí o log é um recurso que você vai sair lá olhando o código, assim, sem ter um norte. Você contar que o suporte é institucional, você coloca um log decente, dá um foto de conexão lá, o suporte sabe foto de conexão, não deve institucional, esperar meia hora, voltar à internet. É o que eu falei que contar no comecinho, né? Falar que se olhar que estava sem conexão. Eu tive que mexer no log inteirinho, tanto do MDE como do Fênix, porque eu vinha suporte para mim, eu olhava assim, ó, mas isso aqui não... Eu sei onde é que está o problema. Né? Aí, depois que melhorou o log, assim, muito caiu, né, o suporte, e quando caía, você já ia onde estava precisando mexer, precisando corrigir. Então, eu gosto bastante de log, se quiser. Você parou agora, começou a tirar o log. Agora eu tirei. A aplicação tem que dar exceção. Não tem que ter log. Não tem nada funcionando, gente. Beleza aí, Pra mim, isso pessoal? aconteceu uma coisa engraçada. Tinha uma versão antes que a gente tinha bastante log, uma quantidade considerável. Depois a gente liberou uma versão que não tinha nenhum log. Aí o Rolf desesperou. Ele Entendeu? Eu achei que era problema. Não, funcionando, tem log, vai. Eu lembro disso. Abriu o banco e colocar os logs. Isso. tá tocando lá na minha máquina, pegou aqui. Ah, mentira, velho. Fala os caras que você escuta Rick Martin, velho. Não, pelo menos não tava. Não, eu já tava vendo. Ele gosta de Rick Martin. Não é o polegar, não, que tava ali. O cara do log. Esse, olha, TryCast comigo. Não, você não trouxe um exemplo pra gente, cara. Não, assim, mas os casos que a gente pegou no dia a Os dia. exemplos do João que ele trouxe aqui, ó, na cuca. Eu vi esses exemplos aí agora. Eu, mano. Mas faz um aí. Ó, o Lemon está comigo aqui. Mas, ó, se você for o que ele faz aí, ele tem um exemplo errado e um exemplo certo. Não, mas ele não, você fazendo errado, o código errado, e aí vamos fazer o certo. Já foi engraçado. Você tá rindo do cara aí, velho. Já vi demais, mano. Programa, Não, onde? pode ter treinamento, já tava? Claro que foi. Ah, bom. Acho que Eu não cancelou falo já. nada que vocês façam. Foi comigo ontem. Foi com meu batatinha ontem. Todos os eventos que tem aqui de desenvolvimento eu participo. Sim. Eu até querendo fazer uma caminhada, até lá preciso, sabe? Desenvolvimento. Entendeu? De 7 dias. Só tem que ir daqui lá falando em desenvolvimento. Plano de programação. Peraí, foi bom agilizar aquele negócio agora para as 3? Que negócio? Porque dá continuidade aquele negócio lá. Parou lá, né? Falta o mostrar o converter do SQL. Fazer hoje, não? Não, a gente acaba essa parte. E o database application. Não, mas hoje não, Jonas. Nossa, tirando mesmo, cara. Hoje não. Ah, deixando. Aí se eu voltar de férias, eu já ter passado tudo, né? Deixa eu rolar aqui. Me dá seu filho lá. Valeu. Me dá o filho do Lemon. Esse é o filho do Lemon, cara. É o filho do Lemon. Teu filho tá foda, do Lemon. Quem que é meu filho? Ah, E aí, irmão, você também tem exemplo pra nós, não, velho? aí. Caramba, hein? Então, o próximo. Isso aí é o inglês, né? Honors. Você tá falando sobre como é que está. Não, eu acho que é advertência, como se fosse uma advertência. Honors, né? Fronteiras, né? Bordos, né? Visitor. Aí, eu acho que a Ana vai falar. Deixa eu ver. Se o tanto de mini curso que eu preparar, semana que vem, que esse mineiro não vai estar aí. Bom, se quiser, Eu falo do capítulo 8. se quiser ver alguma coisa nos slides. Vou pegar. Calma aí. Acho mais fácil a gente pegar o arquivo e passar para essa máquina. Você tem que chamar alguém aí para tirar aí, Gabriel? Cara, vem aqui, meu.
Aí, consegui tirar daqui, pelo menos. Entendi que ele tá seguindo no web. Vai rolar um Snapchat agora, tá? Pior que aquele dia lá que você tava de roupa, parecendo um seco. Stevie Wonder é o primeiro vídeo. Ele tava olhando pra televisão e ele tava assim, né? Ó. Eu gravei uma coisa inteira. Ele tá ali no negócio olhando pra cima, assim, parece um ceguinho. Aqui é só uma coisa. Aí, beleza. Ah, tá bom. Já salva direto, não? Beleza. Então, caramba. Tudo certo, né, Ronaldo? É, capítulo 7 foi. Então, 8, semana que vem eu falo. Desculpa, Teste de unidade é legal também. Cara. Ou talvez se der certo eu poderia fazer de teste de verdade, né? Na outra semana ainda. Daqui 2 semanas. Demorado. Beleza? Aí, Jordão. Aí, Quer ó. controlar aí? Manda bala. E aí, Já deu horário, gente aí, cadê a sessão? Não, controla aí, João. Um exemplo errado e exemplo certo. Ah, você mostra lá o log lá. Você tem as classes onde você dá os seus codes. Lá embaixo, ó, ele fala de começar com o try catch find. Primeiro, find. Peraí, não. Isso. Usar exceções não tratadas. Isso é um... Porque aí Então, ele enfatiza mais o Java, né? Isso, É mais aplicado ao Java. Isso, mas daí é pra gente trazer para o nosso universo, mas tanto esses brackets aí, né? É porque lá, assim, você tem um nome das ações, pode dividir mais zero, esses negócios aí. Então, Tem algum exemplo? Não. Aí você falou, né, sobre o fluxo normal. Na verdade, assim, ele fala, então, erro aqui, aí você tem que olhar, tratar lá dentro, fazer para sua classe. Aqui a classe está errada. Tá errado. Então, aí ele fala que poderia ser reescrito dessa forma aqui. Dessa forma, essa mesma aqui. Ó. Aí os tratamentos estão dentro das classes. Agora, lógico, isso aqui, você fazendo na real... Foi o que a gente falou. A gente sempre tentar fazer o nosso método seguir, sem pensar na exceção. Isso. E quando a gente pensa na exceção, a gente faz exatamente dentro da exceção. Seria isso aqui, evitar na usar o trackcat. Evitar. É aquilo lá que a gente falou sobre não retornar nulo, isso. Né? Retornar métodos. Aí ele fala que é ruim, péssima, você lê, você retorna... Não retornar nulo é ruim, né? Você recebeu um nulo. Como parâmetro. Não, mas aí você acha que esse código é ruim, né? Isso que ele tá falando. Isso, é ruim. Se retornar nulo é ruim. Se ele está recebendo um item nulo lá em cima, ele já está retornando uma exceção de nulo. Isso. Não é sério, deveria ser, né? Em vez de fazer tratamento. Tornar nulo e... não passa nulo. Não passar nulo também. Nesses casos aqui, às vezes a gente até encontra ainda, porque tem, mas você passa lá uma string lá, que ela tá no... Você lê lá você passa o nome, sobrenome, esse negócio. É porque assim, se você tem um método que tem um parâmetro nulo, então, tipo, não faz sentido você ter esse parâmetro dentro do método, a gente pode fazer uma sobrecarga dele. Uma sobrecarga sem ele, que vai ficar um minutinho. Mas aí na sobrecarga você tem que olhar para o que vai acontecer sem ele. Isso, aí no privado, você olha, se for nulo, aí você faz tratamento dentro do seu método. O método mais interno. Bacana. Beleza, então capítulo 8 semana que vem. Beleza.
É o Jaume de novo? Ah, o Lemon. Lemon. Menestrel. Esse aqui não deu, esse daqui. Olha o É isso. Obrigado. Valeu, valeu. Você pode. Lemon Show. Onde que eu tô? Onde que eu tô? Tem que salvar ele aqui, não? É isso. Peraí, que eu tô perdido. Muito bom, Aqui eu tô dentro do. Obrigado. Depois eu vou mandar fatura lá. Aqui eu tô dentro do. Palestra. Hoje. Ah, que você salva agora, né? Que eu vou fazer só. Beleza. E agora eu consigo situar. Beleza. Eu só preciso passar o mouse. Veja.